Talvez você, pode se assentar em nome de Jesus, talvez você está chegando agora de férias, muita gente voltando de férias, vivemos um final de ano aqui na nossa sede muito abençoado, culto de Natal, depois da cantata, culto de Natal, depois tivemos o final do ano aqui, dia 31, passagem aqui na nossa igreja, com um delicioso jantar, foi uma bênção muito grande de Deus. Entramos 2019 aqui na igreja, foi uma bênção muito grande e começamos o ano, hoje é o primeiro domingo do mês e do ano, aonde nós estamos começando na casa do Senhor. Você terá pela frente ainda 51 domingos, olha só. O ano é composto de 52 domingos, o primeiro é hoje, aí virão mais 51 domingos pela frente. Faz uma aliança com Deus, como eu faço todo ano, de não faltar um domingo sequer. No ano passado, dia 31, eu disse com muita gratidão a Deus, né? Em nenhum domingo me ausentei da casa do Senhor. Então que seja assim com você também, em nome de Jesus de Nazaré. E hoje felizes aqui com o pastor Davi Maia, a pastora Priscila, essa banda maravilhosa, abrindo aqui Projeto Verão 2019, com tanta coisa boa para acontecer, a igreja vivendo já um início de ano muito ungido, muito motivado, os nossos adolescentes, com tantas coisas nessa semana, semana que vem acampamento, o Tadel começando no sábado, ou seja, vamos começar numa grande velocidade, para que este ano seja o melhor ano das nossas vidas, amém? Diga assim: Senhor, me ajuda a viver e a receber o melhor ano da minha vida, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, sei que você pode fazer melhor que isto, é para Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está muito melhor do que você estava o ano passado. Diga para essa pessoa assim: eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa boa com você. Amém. Alguns mais moreninhos, voltando aí da praia, né? Alguns mais alegres, alguns que passaram 40 dias de férias, Jesus de Nazaré, né, Henrique, né? Quanto tempo, né? Que Deus abençoe você que está voltando agora, em nome de Jesus. Essa semana que passou foi uma alegria muito grande. O nosso querido Albino de Castro, ele completou 84 anos na presença de Deus, né? É um exemplo para nós. Que Deus abençoe de forma especial, né, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar um tema com você, que é um tema interessante. Nesse começo de ano, é pensar em tantas coisas novas que Deus está nos proporcionando. Olha, é a primeira ceia do ano que você vai participar, é a primeira palavra que você vai receber, você vai ter o privilégio de dar o seu primeiro dízimo, a sua primeira oferta, o seu primeiro abraço, a sua primeira palavra que você vai receber é essa agora. Então, a minha oração tem sido assim: Senhor, que todos que estiverem lá, e de manhã estava cheia a igreja, à tarde bem representativa, como está aqui à noite também, a minha oração tem sido assim: Senhor, que cada homem, cada mulher, jovem ou adulto, adolescente, ao ouvir essa palavra, que ela possa entender uma revelação, de tal forma que este ano seja um ano de mudança, de decisões na vida dela, amém? Então diga assim: Senhor, tudo que eu ouvir, a partir desse momento, que venha do Senhor, que o Senhor trabalhe na minha mente, no meu coração, no meu espírito, para que eu saia daqui hoje, decidido a uma vida de vitória, amém? Amém. E o tema dessa mensagem, dessa palavra é vencendo gigantes. Eu não sei quais são os seus gigantes, mas todos nós temos gigantes. Todos nós temos gigantes mais altos, mais fortes, alguns menores. Para alguns, talvez, para vencer, tem que ser um gigante muito grande. Para outros, um gigante pequeno já é uma luta tão grande.
Mas a despeito do tamanho do seu gigante, do porte físico dele, a despeito do tamanho do seu desafio para 2019, o importante é que, diante dos desafios, dos gigantes das nossas vidas, você pode vencer. Diga assim: eu posso vencer os meus gigantes. E Deus me levou a pensar numa história muito conhecida, uma história que nós aprendemos desde pequeno a respeito de Davi e Golias. Mas ali existem alguns mistérios, algumas revelações que podem mudar a sua vida, como tem mudado a minha vida. E tudo que eu vou falar aqui é porque faz parte da minha vida. E se eu cheguei até onde eu cheguei, é porque eu olhei para essa história e vi ali alguns princípios, alguns valores, alguns fundamentos. Eu entendi isso, apliquei na minha vida e começou a dar certo. E se deu certo na minha vida, vai dar certo na sua vida. Amém? Então eu quero que você entenda assim: existem gigantes externos e existem gigantes internos dentro de você. E para vencer os gigantes externos, você primeiro precisa vencer os gigantes que estão dentro de você, que só você sabe quais são. É só você e Deus. No mais oculto da sua alma, do seu espírito, é só Deus que sabe que gigante tem dentro de você e que você precisa vencer, porque se você vencer o gigante que está dentro de você, o que está fora de você vai ser fichinha. Amém? Por isso essa palavra, eu quero que o Espírito Santo, enquanto eu estiver ministrando, ele vai dirigindo para você de acordo com a sua própria vida. Que o Espírito Santo possa mostrar para você quais são os gigantes que tem fora e dentro de você, para que você aprenda a vencer os de dentro e os de fora, para que o nome de Jesus seja exaltado. Amém? Então, olhar essa história de Davi e Golias é aprender com ele que a história dele é pautada em fundamentos. Diga bem forte com coragem: fundamentos. Ah, mas está fraco ainda. A turma da manhã estava mais forte que vocês, a da tarde tinha menos gente, mas estava mais forte que vocês. Então, fala assim com coragem, porque me falaram que a turma da noite é a turma que dorme até as 10, fica 1 hora rolando na cama, levanta às 11, aí vai tomar café meio-dia, almoça às 3, cochila à tarde e vem para a igreja às 19. Então quero entender que você está muito descansado, amém? Tem algumas risadas como dizendo: ah, pastor, você está me vendo, hein? Ah, Jesus poderoso, né? Então fala assim bem forte: fundamentos. Agora melhorou. Fundamentos. Veja bem, o que é que muda a nossa história? São os fundamentos. Que fundamento está baseado a sua fé? Aonde está alicerçada a sua fé? Davi, ele tinha fundamentos na vida dele, que norteavam a vida dele para ele lutar com gigantes. Tem muita gente que perde a luta diante de gigantes porque não tem fundamentos. Na hora da luta, na hora da prova, na hora da adversidade, vai prevalecer só aquele que tem fundamentos. Por isso que a história mostra que a mesma coisa que um exército inteiro treinado, adestrado para a batalha, armados com lança, espada, escudo, um exército inteiro ouviu as afrontas que o gigante de 2,90 metros de altura, esse gigante que pesava mais ou menos de 160 a 180 quilos, esse gigante ia ser muito forte, que só de olhar para ele daria medo. Esse gigante que vem de uma linhagem de Rafa, um homem que tinha mais 4 filhos, são 5 filhos com Golias, todos eles gigantes, é uma geração de gigantes. Este homem, ele punha medo em qualquer um por causa da sua estatura, da sua força, e aquele homem que estava preparado para a batalha, o exército inteiro preparado ouviu as afrontas, o desafio e se acovardou. O pequeno Davi, ele ouve a mesma afronta e ele não se acovarda. Diga assim: Senhor, eu não vou me acovardar
diante dos desafios. Presta atenção, Davi é um homem, um moço ingênuo, cuida de ovelhas. O que ele sabe fazer muito bem com excelência é cuidar do rebanho do seu pai. Esse moço nunca foi para a guerra, nunca foi adestrado, não tinha porte físico para a luta. Esse moço que não tem nenhum preparo para a guerra, para a luta, nem para nenhum confronto, é esse moço que vai vencer. Esse moço pode ser eu, esse moço pode ser você que aqui está, que talvez não tenha tanta habilidade espiritual, não tenha tanto preparo espiritual, mas se nós tivermos, se você tiver fundamentos que Davi teve, você vai vencer. Presta atenção. Então vamos pensar aqui, olhando para essa história, eu quero pensar e entender, existem muitos fundamentos. Fundamentos significam a base, o nosso alicerce. Alicerce para lutar e vencer. Primeiro fundamento que eu enxergo na vida desse moço está nos versículos 34 a 37 de 1 Samuel, versículo 17, os versículos 34 a 37. Diz assim: então disse Davi a Saul, que é o rei: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, sempre tinha um desafio, ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, olha o que acontecia, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e o matava. E o teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E o 37 diz: disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras, olha a direção dele, o fundamento dele, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Eu não sei, você já foi no circo? Você já foi no zoológico? Quantos que foram no zoológico? Não é bonito você passear ali e ver um leão? Você já pensou se alguém diz assim, você pularia lá e mataria um leão? Só o cheiro dele põe medo, não põe? Um urso, o tamanho da pata do urso, os dentes do leão. Gente, aquilo ali é temoroso. E no entanto, Davi está dizendo aqui que ele fez isso. E não foi numa jaula não, foi no ar livre mesmo. Para defender o rebanho do seu pai, ele luta com o leão numa ocasião, luta com o urso noutra ocasião, e ele mata os dois. Então, olhar para o fundamento da fé de Davi é entender o seguinte: ele tem uma história. As vitórias do passado são fundamentos da nossa fé. Diga assim: as minhas vitórias passadas são os meus fundamentos para as lutas de hoje. Aí eles podem pensar o seguinte: ah, pastor, ele está aqui pedindo ao rei para liberá-lo para lutar contra um gigante. Por quê? Baseado no quê? Baseado nas experiências do passado. Deus esteve com ele no passado. Se Deus esteve comigo no passado e está dizendo para Saul, ele vai estar também agora comigo para lutar com o gigante. E se eu matei um leão, matei um urso, eu derrubo esse gigante também? Diga assim, eu preciso ter essa coragem. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós perdemos esse fundamento. Muitas vezes nós perdemos o fundamento de olhar para trás e ver que as vitórias do passado são trampolins para as vitórias maiores do presente e do futuro. Olha só, o que o diabo traz à nossa memória? Em regra, o diabo traz à nossa memória apenas aquilo que deu errado. Nós fizemos aqui uma retrospectiva, né, de 2018, quanta coisa boa que aconteceu na igreja. Olhar para a história de Davi é enxergar o seguinte: eu tive vitória no passado, se eu tive vitória no passado, eu vou ter vitória agora.
Eu lembro que quando nós começamos há 15 anos atrás, essa linda visão do MDA, discipulado, célula, meu Deus, que prova! Era uma luta para o povo entender, é uma luta para o povo praticar. Então, quando nós multiplicamos a primeira célula, que levou meses, nós soltamos fogos, nós batemos palma, nós ungimos aqui na frente. Mas que luta para conseguir multiplicar uma célula. Deus estava ali nos dando uma pequena vitória. Aí Deus nos abençoou tanto com essa visão, que foi crescendo, crescendo. Aí nós começamos a vibrar, não era com a multiplicação de uma célula, mas com a multiplicação de um setor. Aí nós vibrávamos, eram 3 células. Depois começou a crescer, começamos a vibrar com a vitória da célula, do setor, porque as áreas estavam multiplicando. 2018 e 2017, nós começamos a multiplicar distritos. 2018, nós começamos a multiplicar igrejas inteiras. Você pode aplaudir ao Senhor? As vitórias do passado, nós temos uma história de vitórias. Por isso que nós olhamos e perdemos o medo de olhar para 2019 e dizer assim: Senhor, se o Senhor nos permitiu multiplicar igrejas e abrir 10 novas igrejas só num dia e mais 2 nos meses anteriores, se nós multiplicamos 12 igrejas, nós estamos preparados, baseado nas vitórias do passado, nós estamos preparados para multiplicar em 2019 30 novas igrejas. Amém? Esse é o nosso gigante. Nós vamos vencer esse gigante, que é um desafio. Podia falar assim: pastor, mas é muito, pastor. Meu irmão, só tem conquista grande quem sonha grande. Só tem vitória grande quem sonha grande. Se você quer, pastor, vamos acalmar, vamos multiplicar uma só, meu irmão, é um gigantinho pequenininho, para nós, não dá para nada. Agora nós temos que pensar em 30 novas igrejas, e eu vou precisar de muitos de vocês aqui, que vão ser enviados, como Israel foi enviado lá para Matão, né, Márcio? Ele não está feliz lá? Está feliz. O nosso irmão Israel foi consagrado aqui, enviado para Matão. Está lá 10 dias. O Márcio já foi lá, já foi para a piscina tomar sorvete. O Márcio ficou na rede, só no bem bom lá. Jesus Cristo. Veja, o Israel liga essa semana e diz: pastor, nós estamos abrindo uma casa de paz lá em Araraquara. Deus está abrindo uma porta em Araraquara. A dona de uma rede de sorveterias da cidade de Matão conversou conosco, nós conversamos com ela, e nós vamos começar a orar nas empresas dela, e possivelmente vamos entrar na casa dela e fazer uma casa de paz. Veja, faz 10 dias que alguém aqui da sede disse: eis-me aqui, e se lançou na obra. Meu irmão, eu preciso de 30 Israéis aqui nessa igreja. Tem 3, glórias a Deus. Eu preciso de 30, glória a Deus, Jesus. Santo de Israel. Amém? Porque muitos de vocês vão ser usados pelo Senhor. A obra se faz com cada um de nós aqui, gente. E nós vamos chegar no final do ano, olhar para trás e falar assim: olha, se 2018 foram 12 igrejas, 2019 foram 30 igrejas, 2020 só Deus sabe quantas igrejas. Amém? Aí vai ter aqui no painel 2020, 2020, e aí nós vamos fazer uma revolução nessa igreja. Amém? Sabe por quê? Porque as minhas vitórias do passado, elas me impulsionam a sonhar que eu posso também vencer as do presente e as do futuro. Então Davi tem um fundamento. Deus está comigo lá no passado, matei o urso, o leão. Deus está comigo agora para matar esse gigante. Não importa o tamanho, não importa o volume, não importa a arma, o que importa é que tem um Deus que está comigo e Ele vai me dar a vitória. Amém? Segundo fundamento de Davi, versículo de número 37, o finalzinho dele, olha que interessante. Versículo 37, ou a parte final desse versículo diz assim: então disse Saul diante do que Davi disse assim: vai e o Senhor seja contigo. Diga assim: princípio de autoridade.
E aqui vem uma coisa muito importante. Eu dou como valor, é uma questão muito minha, isso é muito pessoal, pastoral, apostólica, né? Eu valorizo muito mais um líder que não tem habilidades, mas que se submete, do que um líder que tem habilidades e não se submete. Por quê? Porque Davi nos ensina que o segundo fundamento é que Deus estabeleceu autoridades. Naquele momento, a autoridade sobre ele era Saul. Era o rei de Israel. Davi vai vencer Golias e vai ser o rei de Israel. Vai. Mas ele não é o rei. Ele é apenas um cuidador de ovelhas. É um pastor de ovelhas. Então, ele sabe que para ir para a guerra, não adianta ter iniciativa própria. Não adianta sair, querer fazer o melhor. Ah, não, eu vou derrotar esse gigante. Depois eu vou chegar para Saul e dizer: Saul, eu matei. Não. Ele coloca as coisas em ordem. Existe em ordem. Se para eu ir para a guerra eu preciso pedir a bênção da minha autoridade, eu vou lá em Saul. Ele convence Saul, ele mostra que ele não tem habilidades, mas Deus está com ele. Então Saul diz apenas assim: ó, vai e o Senhor esteja contigo. Bastou. Ele pegou a bênção. Quando nós começamos essa igreja há 25 anos atrás, eu não saí em rebelião de igreja, eu não saí falando mal do bispo, eu não saí falando mal da igreja, da denominação, não. Eu fui lá no gabinete do meu bispo, que era a minha autoridade, e disse: olha, eu quero sair com a tua bênção, porque eu não consigo mais te reconhecer como minha autoridade por várias razões. Ele tentou me convencer a ficar, eu falei: não, você não entendeu. Eu não te reconheço mais, então antes que a gente entre numa confusão, eu preciso da sua bênção. Ele me abraçou, ele orou por mim e me abençoou. Por isso que a nossa igreja é tão abençoada, porque tem uma história limpa lá do passado. Amém? Agora veja, filhos que moram com seus pais. Olha o silêncio que há quando eu falo isso. De manhã e de tarde foi igualzinho. Eu falei: filhos que moram com os pais. Meu irmão, até o pernilongo você ouve passar aqui. Você tem pais que Deus colocou para ser sua autoridade. A princípio de ordem, de organização na casa. Se submeta à liderança dos seus pais se você quer receber duas promessas. Quais são as duas promessas, pastor? Honra teu pai e tua mãe, obedeça a teu pai e tua mãe, para que você tenha longevidade, vida longa e prospere. Se você quer ter vida longa e prosperar, obedeça aos seus pais. Eu ouvi ano passado, com muita tristeza no meu coração, o relato de uma mãe chorando, o repórter entrevistando ela. E aí, eu disse para ele, ela falando isso numa entrevista ao vivo, eu disse para ele: não vá na festa, não vá na festa. E ele insistiu, ele estava se arrumando no banheiro, eu fui lá: filho, não vá para a festa. E ele insistiu, se arrumou, eu fui até a sala e disse para ele: filho, não vá para a festa, é tarde, 11 horas. Mãe, vai dar tudo certo, mãe, dá tudo certo. Foi para a festa com mais 3 amigos de carro. Na volta, quem dirigia estava com bastante álcool, bateu o carro num poste, morreram os 4 na hora. A notícia que chega para a mãe de madrugada, quase amanhecendo o dia: o seu filho está lá no hospital morto. E ela disse: eu avisei para ele que não era para ele ir. Dá para entender? É triste isso. Muitos filhos que os pais não abençoam o casamento. Eu vou casar. Olha, pensa bem, é minha mulher, eu faço o que eu quero. Olha, cuidado com esse rapaz. Ah, mas eu amo, ele vai mudar. Ah, cuidado, os pais avisam. Olha, se eu fosse você, não casava. Aí casa. Depois de 1 ano, está lá de porta, batendo na porta do pai. Ah, posso voltar para casa? Sabe por quê? Porque quebrou o princípio da autoridade. Diga assim: eu preciso me submeter à minha autoridade.
Por exemplo, aqui na igreja, é muito bom você falar assim, olha, eu vou abrir uma célula e depois escondido, porque é uma coisa boa abrir uma célula, eu vou abrir uma casa de paz escondido, aí depois, quando passar um mês, eu vou dar uma surpresa para o meu líder de setor, líder de área, eu vou lá para ele abrir, olha, está bombando. Está errado ou está certo? Está errado. A coisa é certa, só que o caminho está errado. Percebe que Deus não vai abençoar, jamais, porque há um princípio de ordem. Então, Davi nos ensina uma lição tão grande, há um fundamento. Eu tenho vitórias do passado e eu tenho a bênção da minha autoridade para enfrentar o gigante. Quando você vem na igreja e ora aqui, quando nós pastores liberamos uma palavra sobre a sua vida, você está recebendo a palavra de uma semana abençoada. Sempre desse altar alguém vai te abençoar, na saída alguém vai orar por você, aqui no altar alguém vai orar por você, liberando para que você enfrente os gigantes da semana e você possa vencê-los. Amém? Terceiro princípio terceiro fundamento que a gente pode encontrar na vida de Davi, versículo número 45, diz a palavra de Deus algo tremendo, porque ele usa o nome do Senhor, ele vai lutar em nome do Senhor, ele não está lutando em nome dele mesmo. Versículo 45, nos diz assim a palavra: Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, arma, vem com lança, arma, e com escudo, arma de defesa, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Diga assim: o nome de Jesus é a minha arma. Pastor Davi Maia cantou aqui essa canção tão linda, o nome de Jesus. Eu amo o nome de Jesus, porque nesse nome há salvação, nesse nome há perdão, nesse nome há vida eterna. Eu amo o nome de Jesus. Veja, Davi já sabia da importância do uso do nome do Senhor dos exércitos, o Deus criador do céu e da terra. Por isso que ele diz para o gigante, ele diz para o problema, ele diz para a adversidade, ele diz para o desafio, ele diz para o impossível: você pode vir a mim com tudo que você tem direito, mas eu tenho algo maior e superior, eu tenho uma arma maior e muito mais forte, que é o nome do Senhor dos exércitos, e nesse nome você cairá. É no nome de Jesus que nós oramos e ungimos as pessoas, é no nome de Jesus que os demônios se submetem, é no nome de Jesus que as pessoas são curadas, é no nome de Jesus que você marcha e as coisas andam, o mar se abre, é no nome de Jesus que você prospera, é no nome de Jesus que a sua casa é abençoada. Então, quando você tem este fundamento, não é a sua força, não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, é no nome de Jesus que eu vou vencer todos os gigantes. Deus vai te honrar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Quarto e penúltimo fundamento, versículo 46, ele vai fazer uma palavra profética de reconhecimento de que é o Senhor que lhe dará a vitória. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Diga assim: todo o Brasil saberá que há Deus nessa nação. Olha o que ele está dizendo aqui para o filisteu. Ele está dizendo o seguinte: você vai perder, você vai morrer, Deus vai te entregar nas minhas mãos por uma única razão, não é para que o nome dele fosse exaltado. Eu sou Davi, eu serei o grande rei Davi, olha o meu nome como ele é ilustre, olha como meu nome é nobre. Não, ele está dizendo: eu vou te vencer para que toda a terra, ele não disse Israel, ele não disse a Palestina, ele disse toda a terra. A visão dele é o seguinte: todo o universo saberá que há Deus em Israel.
Deus vai te dar vitórias a partir do momento que você colocar como propósito isso. Em cada vitória, cada gigante que eu derrotar, Deus vai ser exaltado, o nome dele vai ser glorificado. Eu vou testemunhar isso na célula, vou testemunhar na igreja, vou testemunhar no Tadel, todas as minhas vitórias, todos os gigantes que caíram por terra, eu tenho compromisso de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Quinto e último fundamento, versículo 47. Naquela época, Davi já vai ter uma visão de batalha espiritual. Diga assim: eu preciso ter visão de batalha espiritual. Isso, agora com coragem. Desse jeito a batalha espiritual está fraca, hein? Eu preciso ter uma visão de batalha espiritual, Jesus. O diabo fala assim: meu Deus. Os gigantes falam Jesus, mas nem força para falar tem. Diga bem forte: eu preciso ter visão de batalha espiritual. Amém? Olha só. Naquela época, gente, é antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo, olha só. E para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada que é arma, não com lança que é arma, pois do Senhor é a batalha, é Deus que vai cuidar dessa batalha, e Ele vos entregará na minha mão. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, de 10 a 12, dizendo o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que dominam esse mundo. Então a luta de uma mulher com o seu marido que bebe, o marido que é adúltero, não é contra o marido, é contra o principal que está atrás dele, que é um espírito demoníaco, alguém que está nos vícios. Não adianta brigar com a pessoa, briga e luta, tem uma visão espiritual do demônio que está atrás dessa pessoa, ou seja, tem uma visão de batalha espiritual. Davi nos ensina o seguinte: do Senhor é a batalha, eu não vou com lança, nem com espada, nem com escudo, porque o Senhor dará a vitória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Agora eu estou falando para vocês de fundamentos. Diga assim: fundamentos que me dão a vitória. Os gigantes estão do lado de fora, mas os gigantes estão às vezes dentro de você. E aqui que eu quero falar com você um pouquinho nessa noite e terminar essa palavra. Porque a gente fala de desafios gigantes. Talvez a compra de um carro é um desafio, é um gigante. Talvez pagar a sua casa é um desafio, é um gigante. Talvez receber uma cura é um gigante. Talvez ter um casamento perfeito é um desafio, é um gigante. Mas dentro de nós existem gigantes. E Davi, ele não se importou com o tamanho do gigante de quase 3 metros de altura, 180 quilos. Por quê? Porque ele tinha vencido alguns gigantes dentro dele. Então, quando você ouve a palavra que diz que Davi ouviu as afrontas e não teve medo. A nação, o exército de Israel teve medo quando ouviu, mas Davi não teve. Qual é a diferença? É que muitos gigantes não estão fora, estão dentro da gente. E quando os gigantes estão dentro da gente, se a gente não derrotar e não matar os gigantes que estão dentro da gente, os de fora você não consegue. E aí vamos pensar juntos aqui. E Deus me levou a pensar sobre alguns gigantes que estão dentro da gente. Por exemplo, a nossa herança hereditária. Diga assim: a minha herança hereditária. O que é isso? É aquilo que corre nas suas veias. A sua história familiar. Muitas vezes você é o que você é, porque existe uma força dentro de você que você ainda não conseguiu vencer, a tua história familiar. O lado ruim da sua família, o lado negativo da sua família, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Talvez não foram pessoas tão bem-sucedidas ou de boa índole como muitos tiveram o privilégio de ter.
E de repente há uma tendência dentro de você de ser igual o que foi sua mãe, a sua avó, a sua bisavó. Quando você vai ver, você está fazendo as mesmas coisas e falando as mesmas coisas, porque é mais forte do que você pode, porque está na tua veia. Faz parte do seu DNA. A sua história ruim de família. E muitas vezes pesa mais o lado ruim do que o lado bom. E que é um gigante que você precisa matar hoje. Porque se você não matar esse gigante que está dentro de você, você não consegue matar o gigante que está fora. Um segundo gigante que pode ser que esteja dentro de você é o gigante do seu passado. Diga assim, o meu passado. Eu estava dizendo aqui para vocês, nós fizemos aqui um vídeo lindo, uma retrospectiva 2018. Gente, eu fiz questão de separar as imagens e tudo que deu certo. Só o que deu certo em 2018. Deu um monte de coisa certa. Eu só pus o que é certo. Para quem olha esse vídeo, assiste esse vídeo e fala assim, meu Deus, mas que igreja perfeita. Só deu certo o que eles fizeram. Meu Deus, olha, só teve